Eu trabalhava em uma empresa de ônibus na parte de contratação, das 7 da manhã às 3 da tarde. Eu gostava do meu trabalho. Porém um dia houve um assalto dentro da ônibus da empresa, o motorista foi trabalhar nesse dia, e entrou um passageiro e assaltou o ônibus. Quando o ônibus chegou na empresa, o motorista relatou para mim que tinha sido assaltado. Quando isso acontece, a empresa quer provas se realmente aconteceu ou não, pois o ônibus nem todos têm câmera dentro. E também o motorista tinha que trazer alguém como testemunha, algum passageiro, mas ele não trouxe ninguém, alegando que ele estava só dentro desse ônibus na hora que houve assalto. Como ele não tinha a prova do assalto, meu superior mandou eu demitir ele. Ele ficou com ódio na época, mas ele aceitou o acordo numa boa. Porém ele disse algo para mim naquele dia. Ele levantou da cadeira, olhou nos meus olhos e disse assim: hoje perdi meu emprego, mas vocês vão perder muito mais, e foi embora. Eu ignorei e simplesmente dei boa tarde a ele e boa sorte. Uns 4 dias depois estava eu trabalhando normalmente e de repente senti uma dor forte no corpo. Corri para o banheiro da empresa e vomitei muito. Aproveitei e tomei banho também. Percebi que o chão do banheiro estava preto, como se tivesse tinta derramada no chão. Daí percebi que vomitei alguma coisa suja. Era água preta com areia preta. Gritei desesperada. Uma amiga correu para ver o que era. Ela entrou no banheiro e eu estava chorando com medo daquilo. Pedir para ela não contar a ninguém, e ficamos conversando sobre aquilo, e ela me disse que aquilo que vomitei era um MAGIANIGRA para me morrer. Ela disse que a mãe dela trabalhava com esses tipos de coisas, e ela entendia disso. Depois fomos à casa da mãe dela e expliquei tudo. Ela disse que alguém fez isso comigo por vingança. Confesso que fiquei com mudo, mas não acreditei muito. Dias passou e era um domingo e eu tava de folga, morava sozinha com meu gato, e fui no mercado comprar pipoca para ver filmes, e quando cheguei meu gato tava parado ao lado do sofá, morto. Chorei desesperada. Fiquei com muito medo. No dia seguinte contei minha colega tudo e ela, ficamos conversando sobre isso, quando de repente ouvimos gritos na empresa. Era o meu chefe que estava tendo um ataque. Caiu no chão espumando pela boca, faleceu ali mesmo. Nessa hora fiquei com muito medo. Dias passou, fomos ao enterro, e no cemitério eu estava sentada com minha colega no cadeira, e todo estava no velório, amigos e parentes dele. Depois fomos para casa, ela ficou comigo 2 dias dormindo na minha casa, pois fiquei com medo de ficar sozinha em casa. À noite minha colega estava dormindo. Era de madrugada já, eu fui beber água, abrir a geladeira e fiquei sentada sozinha na mesa da cozinha, pensando em tudo. Foi quando vi algo correndo embaixo da mesa, abaixei para ver o que era, e fiquei olhando mas não vi nada. Quando levantei senti cheiro forte de cigarro e perfume doce, um cheiro forte. Fiquei apavorada pois eu e nem minha colega fuma, achei que alguém estava na minha casa, e entrou escondido. Fui correndo acordar minha amiga. Quando ela acordou ficamos no sofá com medo, e de repente começamos a ouvir vozes lá na cozinha. Minha amiga gritou alto dizendo que ia chamar a polícia. As vozes pararam, mas começou de novo. Fomos até a cozinha ver o que era, mas fomos morrendo de medo. Ficamos abraçadas andando até a cozinha, e quando a gente chegou ouvimos uma risada bem alta, mas não tinha nada na cozinha. Ficamos morrendo de medo, voltamos para a cama e ficamos deitada conversando até de manhã, mas depois dormimos. Quando acordamos eu estava toda mordida na coxa e nos braços, acordei desesperada e fui trabalhar naquele dia. Minha colega foi trabalhar, e fiquei sozinha em casa. Fiquei no sofá assistindo filme, e ouvi vozes na cozinha e fui olhar o que era. Quando cheguei vi um vulto entrando no banheiro. Corri para a sala e fiquei sentada no sofá com medo. Liguei para minha colega e ela mandou eu sair rápido de casa, pois esse vulto que eu vi era perigoso, pois fazia parte do ritual que o motorista tinha feito para mim. Sair da casa,
mas antes de sair fiz a burrice de pegar minha bolsa no quarto e quando fui pegar a bolsa minhas pernas ficou dormente, e alguma coisa me empurrou pelas costas, a sorte foi que consegui me rastejar até a porta da sala e sair. Fui para a casa da mãe da minha colega, ela é meio de santo, ela disse que era o espírito da morte na minha casa, e que não adiantava eu me mudar de casa pois ia atrás de mim em outro lugar, foi atrás do meu chefe, e que a próxima era eu. Fiquei chorando com muito medo, mas pedi ajuda a ela, fiz tudo o que ela mandou, ela foi comigo na casa de madrugada, ela jogou sangue de animal na casa toda no chão, velas, e ficou dentro de um círculo de velas e na mesma hora o cabelo dela já mudou de cor, ficou branco como se fosse velho, já não era mais ela, pois a senhora já estava incorporada por um espírito, ela mudou a voz, ela falava e a voz era de homem, naquele momento ela gritou chamando o espírito que estava na casa, eu fiquei em pé. Segurando 2 galinhas na mão, ela tinha me dito que quando o vulto que estava na casa aparecer, eu tinha que entregar as galinhas para ela, foi o que aconteceu, o vulto apareceu pra gente, ela gritou mandando ele ir embora, vi o vulto de perto era grande, era preto, nessa hora ela gritou pedindo as galinhas, quando eu dei as galinhas nas mãos dela, ela torceu o pescoço das galinhas e arrancou a cabeça delas e saiu muito sangue, e ela derramou no chão todo o sangue, o vulto preto foi só dava gritos e ficou como se tivesse derretendo dentro do chão. A mãe da minha colega voltou ao normal, o espírito que estava incorporado nela saiu também, e ficamos limpando a casa. No mesmo dia quis me vingar daquele motorista, pois ele quase destruiu minha vida, eu só cumprir as ordens da empresa em demitir ele na época, tive culpa. Mandei a mãe da minha amiga fazer vingança, porém só queria ele longe de mim, e também eu queria que ele fosse demitido, e ainda quis a vaga do meu chefe que tinha falecido. Dias depois ele foi demitido, e eu fui chamada de volta para a empresa, e fiquei com a vaga. Quando foi em uma sexta-feira esse motorista apareceu, e começou a me xingar, ele estava bêbado, percebi que ele nunca ia me deixar em paz, falei com o meio da minha colega para afastar aquele homem da minha vida. Ela foi em uma praia, e fez lá ritual muito forte para ele, eu não posso revelar o que elas fez, só digo que na mesma semana ele sumiu, e nunca mais apareceu. Minha colega depois ficou sabendo que ele foi para um supermercado comprar alguma coisa e teve ataque cardíaco, porém antes dele ir para o supermercado ele falou com ele que estava com medo porque algo estava seguindo ele no supermercado. Quando ele foi na prateleira de pão no supermercado, apareceu uma pessoa e começou a falar com ele, ele achava que era funcionário do supermercado, mas ele disse que a pessoa se aproximou dele e disse para ele que aquela noite era a última dele, ele com medo foi procurar a gerencia do supermercado para reclamar, eles olharam as câmeras do supermercado e viram ele sozinho conversando, não tinha ninguém com ele. Ele ficou com mais medo ainda, ele depois continuou dentro do supermercado, mas naquela mesma noite ele teve ataque cardíaco do nada. Esse foi o fim dessa pessoa.